Fala, meus queridos amantes da geografia, meus geografãs, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui para mais uma aulinha de geografia do sexto ano, tá certo? Vamos ter na aula de hoje a continuação dos conteúdos aí e também faremos aqui uma revisãozinha básica para a gente não esquecer dos conteúdos já passados e a gente poder estudar também para as futuras avaliações. Galerinha, olha só que bacana aqui. Vou mostrar para vocês um vídeo que um dos nossos alunos fez e mandou para a gente aqui para encerrar os nossos vídeos. Olha que bonitinho lá, ó, Edmar by Geografia ou Geografia by Edmar. Olha que top. E assim a gente vai usar esse vídeo agora para encerrar as nossas aulas, tá certo? Essa aqui vai ser a nossa end. Mas chega de papo, vamos aos nossos conteúdos, vamos à nossa aula. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galerinha. Vamos então voltando aí. Lembrando que essa aula já tinha sido iniciada na semana passada e agora a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, estamos aqui com o nosso livrinho aí do Sistema Farias Brito, só para relembrar, página 364, tá bom? A gente já falou aí sobre noções de escala, o que é uma escala gráfica, o que é uma escala numérica. Agora vamos ver como calcular as distâncias usando a escala. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar uma linha reta entre dois pontos para a gente poder medir essa distância, tá certo? Como aqui no exemplo, a gente vai fazer um ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto A, e um outro ponto aqui, que é o ponto B. E aí vamos traçar uma linha reta entre esses dois pontos e ver quantos centímetros está dando essa linha. Aí você vai fazer o que? Vai pegar a quantidade de centímetros que deu aqui e vai multiplicar pelo valor da sua escala, tá certo? Então você vai multiplicar pelo valor da sua escala. Qual é a escala desse mapa aqui? Ela tá pequena, vamos ver se dá pra gente melhorar aqui para visualizar. Olha lá, uma escala de 200 quilômetros. Então, como é que você vai calcular isso aqui? Você vai medir aqui do ponto A até o ponto B e vai fazer aí a medição, né? Por exemplo, deu 4 centímetros. Você vai multiplicar 4 vezes 200. Quanto é que vai dar 4 vezes 200? 800. Tá? Então essa seria a distância aí entre essas duas áreas. Tá? Então é dessa forma que vamos usar a nossa escala para medir distâncias, tá certo? E se a gente fosse calcular aqui de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, suponhamos que aqui deu 3 centímetros. Então aqui a gente multiplicaria 200 quilômetros, que é a nossa escala. Olha lá, ó. Aqui na escala está dizendo que cada centímetro equivale a 200 quilômetros. Multiplicaria aí 200 vezes 3, né? Seria essa distância. E você acharia 600 quilômetros. É basicamente assim que funciona o cálculo de escala, tá? De distância usando escala. Ok? Vamos continuar aqui. Vamos para elementos do mapa. O mapa ele vai se utilizar de vários símbolos, de vários elementos para poder passar informações para vocês, tá certo? Vamos conhecer aí alguns deles. Primeiro, título. Todo mapa tem um título. Se não tiver um título, não tem como você saber do que se trata aquele mapa, tá certo? Então, todo mapa que se preze, ele quer passar alguma informação, então ele tem um título. Ele vai trazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, figura 18, Brasil, trabalho infantil. Então esse mapa vai estar trabalhando, vai estar falando, aliás, sobre o trabalho infantil no ano de 2012. Em que lugar?
no Brasil. Então o mapa vai fazer sempre aí no título um recorte dizendo o local, o que está sendo trabalhado e quando está sendo trabalhado, tá? Então, onde, como e quando, tá certo? Isso tudo tá no título. Coordenadas geográficas. Todo mapa que você encontrar, ele vai trazer aí alguns indicadores de coordenadas geográficas. Nesse caso aqui, temos essa aqui, ó, a linha do Equador, temos aqui um meridiano atravessando, né, o nosso território, um meridiano aqui de 50 graus oeste, tá certo? Ele está cortando aqui o território, e ainda temos aqui o Trópico de Capricórnio. Então assim a gente consegue estabelecer em que lugar do planeta a gente está colocando aí para ser trabalhado, tá certo? Quem não conhece o Brasil poderia localizar ele aqui por essas coordenadas, tá? É só procurar a linha do Equador, procurar o Trópico de Capricórnio e procurar o meridiano aí de 50 graus oeste. Onde você encontrar essas três linhas, certamente o Brasil estará lá. Outra coisa que sempre tem nos nossos mapas, orientação. A orientação ela pode ser feita aí pela nossa rosa dos ventos, que é um instrumento de orientação, mas ela pode ser feita também só com a indicação de onde é o norte, tá? Muitas das nossas representações cartográficas só vai estar indicando ali para onde é o norte. Se você souber onde é o norte, automaticamente você já sabe onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste e as demais direções, tá certo? Temos ainda como elementos aqui a nossa escala, tá? Então todo mapa ele vai estar falando para a gente qual é a escala, qual é o tamanho daquela área. Tá? Cada centímetro ali vale quanto? Vale quantos metros, quantos quilômetros? Então a gente precisa saber para ter uma noção do tamanho real da área que está sendo retratada. Tá bom? Então sempre teremos uma escala no nosso mapa. Se o mapa não foi elaborado por você, obviamente ele vai apresentar a fonte, ou seja, de onde esse mapa foi retirado, tá bom? Nesse caso aqui, ó, fonte Ferreira Graça ML Moderno Atlas Geográfico. Então, é um atlas geográfico da editora Moderna, feito aqui por Ferreira Graça, tá? Graça Ferreira. Então, ela é que elaborou esse mapa aí, tá bom? A gente tem que sempre estar destacando a fonte para dar o crédito às pessoas que fizeram esse trabalho, tá certo? Outra coisa que teremos no nosso mapa são legendas. A legenda ela vai ter a explicação dos elementos que você vai encontrar no mapa, das cores, dos pontos, dos gráficos, tá? Essa aqui é a nossa legenda, ó. A legenda aqui ela está falando sobre a taxa de trabalho infantil em porcentagem. E aí ela vem falando para a gente que as cores mais claras é onde tem menos trabalho infantil. E as mais escuras é onde tem mais trabalho infantil. Então aqui ó, no ano de 2012, no Brasil onde mais se encontrava trabalho infantil era aqui, ó, Rondônia. Olha que feio, hein, dona Rondônia? Muito, muito ruim para a senhora. Colocando as criancinhas para trabalhar, não é? Bom, vamos lá voltar para os nossos conteúdos. Vamos ver o que mais temos por aqui. Bom, aí já vai para o tema 4. Antes de ir para o tema 4, eu vou fazer uma revisãozinha, tá certo? Para a gente detalhar melhor o que já foi passado, que é um conteúdo extremamente importante e a gente não pode deixar ele passar em branco, tá bom? Então, vamos revisar. Se você é meu aluno, pega o seu livro, já abre ele aí bonitinho para a gente poder fazer a nossa revisão. Se você não é meu aluno, não tem problema, acompanhe a nossa revisão tranquilamente, tá certo? Vamos continuar aí. Orientação e localização no espaço geográfico, que era o tema 2. Orientação. As sociedades antigas compreenderam a necessidade de se localizar em diferentes pontos do espaço geográfico. Dessa forma, eles começaram a observar ali alguns pontos de referência
né? Como, por exemplo, o Sol, a Lua e as estrelas. Os elementos da paisagem, eles são recursos que auxiliam na localização como pontos de referência. Se você estiver em terra firme, você vai poder se orientar através de um morro, de um rio, de algo desse tipo. Caso você esteja lá no meio do oceano, não tenha ponto de referência, pode usar o Sol, a Lua ou as estrelas para ter uma noção de qual direção você deve seguir. Tá bom? Atualmente a sociedade costuma incrementar essas referências com o auxílio da tecnologia. Então estamos utilizando agora a tecnologia, né? Não confiamos mais só no Sol, agora confiamos também na nossa tecnologia, tá bom? Com base na observação aí do Sol, a gente teve detalhado os nossos pontos cardeais, que são os pontos fundamentais da orientação. Surgiu então aí o leste, que é a direção onde o Sol nasce. O oeste, que é a direção onde o Sol se põe. Quando você estende o seu braço direito para o leste e o esquerdo para o oeste, à sua frente terá a direção norte e atrás de você terá a direção sul. Então, assim foram estabelecidos os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Logo após, a gente tem aí a rosa dos ventos com a colocação dos pontos colaterais. Os pontos colaterais vão ficar entre um ponto cardeal e outro. Entre o norte e o leste, temos o nordeste. Entre o norte e o oeste, temos o noroeste. Entre o sul e o leste, temos o sudeste. E entre o sul e o oeste, temos o sudoeste. A bússola também é um instrumento de orientação, assim como a nossa rosa dos ventos. A bússola ela vai usar uma agulha imatada que vai sempre apontar para o norte magnético do planeta. Então, ela vai estar apontando ali para a direção norte. Sabendo onde é o norte, a gente consegue determinar as outras direções, tá certo? Outro instrumento de orientação é o GPS, o Global Position System, tá? Ele é utilizado para diversas finalidades, tá? Como estabelecer rotas, entre outras, tá? Mas também ele vai estar ali mostrando para a gente direções, né? Localização exata de um determinado ponto, tá bom? Ele vai funcionar através da rede de satélites artificiais que orbitam a Terra. Então, temos satélites ali orbitando a nossa Terra, que vai estar mandando informações para os nossos aparelhos de GPS, e é assim que eles vão funcionar. Como é que eles vão receber essas informações? As informações elas vão chegar através de coordenadas geográficas. Coordenadas vai ser um conjunto de linhas, né? Vai ser um sistema, na verdade, onde a gente tem o cruzamento de linhas imaginárias. Teremos aí o cruzamento de paralelos e meridianos, que vão determinar latitudes e longitudes. Vamos por partes. O que é paralelo? Paralelo é uma linha imaginária horizontal que circula o planeta, tá certo? Então temos aí linhas horizontais que circulam o planeta. Aqui está falando dividindo o ao meio em hemisfério norte e sul, tá? Então a linha do Equador vai ser o único paralelo que vai dividir o nosso planeta aqui ao meio, tá bom? Temos uma informação meio confusa aqui, mas vamos deixar bem claro que o único paralelo que divide o planeta ao meio é a linha do Equador. Divide o planeta em hemisférios norte e sul, tá bom? Meridianos, o que são eles? São linhas imaginárias verticais traçadas a partir dos polos. Então vai do polo sul ao polo norte ou do polo norte ao polo sul, como você preferir. E
um único meridiano que vai dividir o planeta em dois hemisférios é o meridiano de Greenwich. Por isso ele é o principal. Ele vai dividir o planeta em hemisférios leste e oeste. Leste, oeste, meridiano de Greenwich. Norte e sul, linha do Equador. Tá certo? Continuando. Então temos aqui agora latitude e longitude. Opa, eu pulei aqui, deixa eu ver se eu acho de volta. Cadê? Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto eu localizo. Já. Pronto, localizei aqui. Então, latitude e longitude, a gente vai ter aqui como distâncias. O que é latitude? É a distância de um ponto em relação à linha do Equador. O que é longitude? É a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Tá certo? Vamos aí às representações. Deixa eu só terminar de falar uma coisa aqui antes da gente ir para o próximo tema. As latitudes elas vão variar aí de 0 até 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. As longitudes vão variar de 0 até 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. Tá bom? Lembrando que longitude determinada pelo meridiano, então leste e oeste. Latitude determinada pelos paralelos, então norte ou sul. Tá certo? Continuando, representações do espaço da esfera ao plano. Chegamos aqui na representação do espaço, tá bom? Onde a gente tem aí mapas, né, planisférios e também temos o globo terrestre. Lembrando que as representações elas são feitas para facilitar o entendimento das áreas, tá bom? O globo ele vai ser uma representação tridimensional com formato esférico, que é bastante próximo ali ao formato do nosso planeta. E temos o planisfério, que é uma forma de você planificar a esfera, que é o nosso planeta, como se você estivesse colocando o planeta aberto em algo plano, tá bom? Projeções cartográficas. Projeção cartográfica é uma técnica desenvolvida para representar um corpo esférico sobre uma superfície plana, tá bom? Quanto mais próximo estiver da superfície projetada em relação ao plano onde é feita, a projeção terá menores distorções. Então, quanto maior a área que você estiver representando, mais ela vai sair ali distorcida, tá bom? Escala cartográfica. Temos aqui, antes de falar de escala, vamos voltar aqui às nossas projeções. Ainda tem uma coisa importante para falar. Essas projeções elas podem aparecer para a gente de 3 formas diferentes. Ela pode aparecer de forma cilíndrica, de forma cônica ou de forma azimutal, tá certo? Então temos esses 3 formatos de projeções diferentes. Escala cartográfica é a relação ali entre a área real e a área projetada, entre a superfície real que existe de verdade e o que você colocou no seu mapa. Tá bom? Então, se uma área é grande, no mapa vai estar grande. Se uma área é pequena, no mapa vai estar pequeno. Tá bom? Escala gráfica é uma linha graduada que indica proporções de redução do território no mapa. Possibilita a leitura imediata da proporção do real em relação à área mapeada. E a escala numérica, ela é expressa pela proporção entre as medidas do mapa. No caso, 1 para 100. Aqui está dizendo que cada 1 centímetro no seu mapa equivale a 100 centímetros no mundo real. Tá certo? Cálculo de distância, cálculos de distâncias reais utilizando a escala. A gente viu lá que você vai ver a sua escala, quanto é que ela representa,
vai pegar o número de distância que você encontrou ali entre um ponto e outro, né? Por exemplo, encontrou 3 centímetros. Você vai pegar esses 3 centímetros e vai multiplicar pela escala. Suponhamos que a escala é aí de 750 quilômetros. Então vai ficar ali, ó, 3 vezes... desculpa, suponhamos que a escala é de 250 quilômetros. Vai ficar 3 vezes 250 igual a 750 quilômetros. Tá bom? Então, é assim que a gente vai calcular as distâncias utilizando a escala. Bom, chegamos aí ao fim, agora que viria o tema 4. Não vamos lá para ele, porque vai estender demais. Vamos ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Deixa o seu like. Deixa um comentário para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. E compartilha esse vídeo para geral. Vamos geografar o mundo!